Oi, 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 tudo certinho? Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar então para mais essa live de experiências e dicas. Vamos lá, cadê essa galera? Chegando em casa ainda. Estou aguardando o pessoal para mais uma live de experiências e dicas na comunicação. Bora lá! Aguardando a galera entrar. Vou dar aí uns 2 minutinhos para que o pessoal vá entrando para a gente conversar hoje um pouquinho mais das minhas experiências de comunicação, o que eu aprendi, o que eu posso compartilhar com vocês para ajudar vocês a crescerem nessa área, conseguirem conquistar os seus sonhos que dependem disso, dependem da comunicação. Vamos aguardando então a galera aí entrando, o pessoal aí entrando aí. Na última live, lembrando que eu já contei um pouquinho das minhas experiências, eu fui até o início da faculdade, mas agora eu quero contar mais algumas para vocês. Quero seguir aí nas minhas experiências e nas dicas que eu tenho para trazer. Vamos aguardar mais um pouquinho, esperar só mais um pouquinho, ver quem vai entrando. Vamos lá, contar um pouquinho das minhas experiências hoje. Hoje nós temos água, então não vou ficar rouca de novo. Não vai ter problema de voz. E vai dar certo pra gente terminar um pouco dessa história, um pouco dessas experiências. Bora lá, mais um pouquinho. Guardando a galera que está chegando para a nossa live. Vambora. Compartilhar com todo mundo aí. Esperar mais um pouquinho e eu vou começar. Bora lá! Começando da faculdade. E lembrando que na semana passada nós não estávamos em casa e foi por isso que a live foi mais rapidinha. Hoje eu tenho bastante tempo, então posso ficar aqui até as 9 horas sem problema nenhum. Tá tudo certo. Bora lá! Fazer a nossa live. Mais um minutinho e eu vou começar. Vou tomar uma água antes para não ficar rouca. Me dei a liberdade hoje de usar um filtro, que na correria não deu para fazer maquiagem, então eu vou de filtro. Vou usar um filtro e vou prosseguir agora. Então, na última live eu falei sobre uma boa parte da minha vida, peguei desde lá a infância mesmo, em que eu era uma criança com muitos medos, com muitas dificuldades, e fui passando por várias fases, entre elas a adolescência e aí juventude, entrei na faculdade, falei um pouquinho sobre as minhas aprendizagens no jornalismo e, como mencionei na live anterior, eu troquei do jornalismo para letras, porque na época, por alguns problemas, eu não consegui me manter na faculdade de jornalismo e decidi mudar para algo que se alinhava àquilo que eu gostava, ou seja, linguagem, leitura, palavras e, claro, língua portuguesa era o que mais se aproximava. Só que, como eu comentei, eu fui fazer um curso de licenciatura e eu nunca quis ser professora, porque a minha mãe era professora. Eu vivi aquele ambiente durante toda a minha infância e aquilo me passou, digamos, um trauma de ver ela todos os dias corrigindo e corrigindo, indo para a sala de aula e voltando, às vezes cansada. E eu fiquei com aquela ideia de que ser professor não era algo bom. Isso me passou e eu não queria por nada no mundo ser professora. Mas ali eu decidi ir para uma faculdade de licenciatura, nem pensando na parte de sala de aula, pensando na parte de linguagem. E eu sempre digo que foi nessa fase da faculdade, em que eu aprendi mais. Oi, Pri, tudo bem? Foi nessa fase da faculdade em que eu aprendi mais, em que eu descobri mais sobre comunicação, porque eu tive contato direto com a linguagem. Eu tive contato direto com os professores que foram muito bons e que me ensinaram muito sobre linguagem. Contador Edson Lopes, seja bem-vindo. Oi, que bom te ver aqui. E foi nesse momento que eu aprendi pontos muito importantes de comunicação.
Sim, na faculdade de língua portuguesa. As pessoas talvez vão pensar, bom, mas língua portuguesa não é só gramática? Na verdade, não. A língua portuguesa, ela tem 3 áreas diferentes, que são chamadas de gramática, linguística e literatura. A literatura e a gramática nós acabamos conhecendo muito em função da escola. Nós estamos na escola. Mas a parte de linguística, ela é bem técnica. Ela é uma parte mais técnica, mas que também lida com o nosso dia a dia. E é nela que está a essência que muitas vezes as escolas esquecem quando trabalham com os alunos, que é trabalhar a linguagem na vida real, ou seja, comunicação, fala, expressão, escrita, é o dia a dia da comunicação. E como eu sempre digo, não tem como você aprender nada se você não praticar, se você não viver. São as vivências que mais nos ensinam, são os contatos que mais nos ensinam. E isso na comunicação não é diferente. Comunicação é ação, já vem da palavra. E somente tendo ação que nós vamos conseguir aprender sobre comunicação, sobre como desenvolver melhor as nossas palavras, como fazer as melhores escolhas, como nos conectarmos com o nosso ouvinte, com a pessoa que está nos ouvindo. E eu já falei um pouco sobre isso no conteúdo de hoje que eu postei no feed, que para conhecer o nosso ouvinte nós precisamos seguir 3 passos que são muito importantes. O primeiro passo é: você tem que conhecer essa pessoa, você tem que buscar informações sobre ela, você tem que saber quais são os desejos e sonhos dela, porque as pessoas só param para prestar atenção em nós e na mensagem que nós estamos passando se isso for gerar algo de valor para elas, se for gerar benefício. Senão, as pessoas não prestam atenção e você precisa mostrar para ela que a sua mensagem tem a gerar para a vida dela muitos benefícios, tem a gerar algo muito bom, uma transformação, uma mudança que vai fazer dela melhor, que vai fazer ela alcançar os sonhos que ela tem, que vai fazer ela chegar numa viagem que ela sempre sonhou, que vai tornar ela um profissional mais capacitado. Você precisa mostrar isso quando fala. E o segundo ponto que nós precisamos, quando falamos com as pessoas, nessa questão de conhecimento, é também ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvi-las. Muitas vezes nós comentamos aqui em falar, comunicação é falar, mas comunicação também é ouvir, porque é no ouvir, na percepção, que nós descobrimos o outro, que nós notamos como ele é, como ele se comporta, e você pode ir ligando e conectando as suas ideias, as suas palavras, a sua mensagem, a característica, a forma que aquele ouvinte tem. Por isso é muito importante que você conheça essa pessoa. Mas claro, eu sei que às vezes, na hora da conversa em que vocês estão, você nunca viu a pessoa na vida. Naquela hora, você quer falar com alguém de repente do seu trabalho, alguém que você tem o sonho de conhecer, quer mostrar algum projeto para aquela pessoa, quer tentar fazer parte do grupo dela, da empresa dela, e nunca viu a pessoa na vida, não sabe como chegar. Por isso é importante fazer perguntas. Só que você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Isso a Faculdade de Letras ensina muito na parte de interpretação de texto. Foi na parte de interpretação de texto que eu aprendi que o questionamento, o perguntar, ele precisa fugir do sim ou não. Porque o sim ou não, ele termina o estudo, ele termina a resolução do problema, ele é muito direto, muito objetivo. E para conhecer uma pessoa, você precisa ir além, você precisa questionar, perguntar mais. E isso depois de muito tempo lendo um livro muito interessante sobre comunicação, que é sobre convencimento, como convencer as pessoas, como despertar a atenção das pessoas, que eu fui ver falando sobre isso, justamente sobre o sim e sobre o não. O quanto é importante fazer perguntas que vão além do sim ou não. É como convencer alguém em 90 segundos, até o nome do livro. É um livro muito bom, eu recomendo para quem quer melhorar a sua comunicação e conseguir se conectar mais com as pessoas. E ali no livro me confirmou mais isso. Perguntas precisam ser mais elaboradas. Elas precisam ter mais do que respostas prontas, para que você possa, assim, conhecer de verdade o seu ouvinte, saber quem ele é.
E como eu estava falando, na faculdade eu fui aprendendo sobre tudo isso, conhecimento, interpretação de texto. E eu aprendi muito, principalmente, foi ajudando outros colegas. Isso é uma teoria que todos falam e eu pude comprovar na prática que ela é real. Quando você ensina, quando você ajuda o outro, é quando você mais aprende. Ao ensinar, ao ajudar a outra pessoa, você aprende muito sobre o tema que você está estudando, sobre as ideias que você tem, se elas realmente têm um fundamento, se elas realmente têm base ou se não. E ali eu descobri que essa ideia de que nós aprendemos ensinando, ela é real, ela tem base, porque eu pude viver essa experiência e foi com os colegas que eu mais aprendi. Ensinando, ajudando nos trabalhos, aprendendo muito sobre linguagem, sobre a parte escrita, sobre estrutura, sobre construção das palavras. E muitas vezes eu digo até ajudando na forma de apoiar, porque às vezes acontecia de um colega apresentar um trabalho e ele esquecia o que ele ia falar, ele não sabia como se expressar naquele momento. E eu ia lá sempre, eu era aquela pessoa que dava uma ajudinha. Era aquela pessoa que dizia, não é sobre isso que você queria falar? E aí a pessoa lembrava na hora, depois me agradecia. Era justamente sobre isso, Andressa, obrigado por me lembrar, você me salvou. Eu sempre gostava de estar ajudando as pessoas. Isso é algo que eu amo e é por isso que eu estou aqui hoje, fazendo live para 2 pessoas. Porque é isso que importa, não importa quantas pessoas eu vou atingir. O importante é que eu ajude e chegue até alguém que precisa. Essa é a ideia principal. E tudo isso a faculdade foi me ensinando. Foi na questão dos trabalhos, eu tive experiências muito interessantes de falar em público, apresentando artigos meus, artigo acadêmico que eu cheguei a publicar, trabalhando linguagem e tecnologia. Sim, dá para trabalhar as duas alinhadas, afinal nós estamos aqui, linguagem e tecnologia. Nós chegamos a muitos lugares através dessa era tecnológica. Essa era nos aproximou das pessoas, nos distanciou em alguns momentos, porque acabamos nos viciando um pouco em ficar só na tela, que também não é bom. Nós precisamos ter equilíbrio. Mas a tela nos aproximou de uma forma ou de outra para poder levar a nossa mensagem. E aqui vale uma aula específica só sobre as experiências que eu já adquiri na internet em relação à linguagem e comunicação. A internet ensina muito sobre isso, sobre como você se comunicar através dos vídeos, através das suas postagens, através das lives. Tudo isso são aprendizados que eu venho colhendo e que eu gosto de compartilhar com vocês, porque pode fazer a diferença. Talvez vocês estão aí começando, dando os primeiros passos nessa área na internet, no conhecimento da rede, de como se comunicar aqui, e que é diferente da vida real, é muito diferente da vida real, porque querendo ou não, você está, primeiro, vendendo uma ideia, vendendo a sua mensagem. Para as pessoas te assistirem, você precisa ter algo que realmente chame a atenção delas, algo que realmente desperte a vontade delas em assistir você. E não é fácil, é um público muito exigente. O público da internet hoje é um público que te exige um conhecimento muito grande das redes e principalmente deles como pessoas, o que eles realmente querem. E eles querem muito objetividade, que é outro ponto importante da comunicação. Saber ser objetivo muitas vezes. E nisso eu passei muito trabalho, para vocês verem que o que eu digo é real. Comunicação, falar em público não é um dom. Ele é um talento que pode ser desenvolvido. Eu acredito em dons, acredito que pessoas têm dons. Mas isso é um talento que você vai desenvolvendo aos poucos. A pessoa já não vai sair assim falando, sabendo tudo, simplesmente conhecendo tudo sobre comunicação, sabendo organizar, sabendo... Tem pessoas que têm mais desenvoltura, mas elas também precisam aprender. E eu tive que aprender sobre objetividade muito, porque eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever. Só que eu escrevia bastante. E às vezes tinham as redações, que tem número de linhas, às vezes eu tinha que ficar dentro
por exemplo, ia apresentar um trabalho, eu tinha tempo. E precisei me acostumar com esses tempos, com essas formas de organização e ser mais objetiva. E aí foi onde o jornalismo me ensinou muito, como eu já havia comentado, porque jornalismo tem tempo para passar mensagem, para passar informação. E depois também aprendi no curso de letras com a questão das apresentações de trabalho e também da escrita das redações. Mas um dos sonhos que eu tenho, um dos maiores sonhos que eu tenho ainda na vida, é poder escrever um livro, porque aí eu não vou precisar me prender tanto na parte de escrita e vou poder deixar a minha imaginação fluir, que é o que eu gosto. Mas aqui na internet nós precisamos ser muito objetivos. E agora acho que deu um barulho aí pra vocês, mas é normal, aqui tem barulho direto e eu passo trabalho pra gravar os vídeos também. Às vezes nós temos que cortar, às vezes eu fico irritada. São outros pontos que muitas vezes a internet traz quando você vai gravar um vídeo. Você fica irritado, tem que voltar, tem que gravar tudo de novo. Não é fácil, mas nós aprendemos muito. E como comentei, outra hora eu faço uma aula só sobre isso, para poder trazer para vocês que estão começando na internet, que querem também se comunicar na internet. E isso é muito importante. Ainda mais na era em que nós vivemos agora, com a entrada do metaverso que Zuckerberg trouxe e que promete ser aí quase que se tornar a vida das pessoas online. As pessoas vão viver praticamente online. Se vai ser bom ou ruim, não sabemos. A princípio, se as pessoas continuarem tão vidradas e tão viciadas, não usarem de forma equilibrada, talvez vai ser algo bem ruim, principalmente para as novas gerações, e nós precisamos ficar atentos nisso. E principalmente trabalhar com eles essa forma de comunicação online. Continuando na parte da faculdade, apresentando os trabalhos, e aí chegou o meu TCC, o que eu pude aprender com acertos e com erros. Começando pelos erros, dentro de apresentação de trabalho, eu percebi que muitos colegas liam. Esse é um dos principais erros que acontecem no momento de você apresentar um trabalho, principalmente a questão do TCC, é a leitura. Em função do nervosismo, em função do não se preparar, muitas vezes nós acabamos lendo, nos fixando no slide, nos fixando no papel, na folha e lendo. Esse é um erro muito grande. Por quê? Porque mostra que você não tem a apropriação do assunto, você não se apropriou do tema. E é onde eu pergunto para as pessoas, como você não se apropriou do tema, se esse é um trabalho de pesquisa que você fez? É um trabalho que você buscou, você se dedicou para fazer. Como que você não consegue explicar aquilo que você viu, resultados que você viu na sua prática, no fazer? E isso, claro, acontece em função do nervosismo, a pessoa fica muito nervosa, dá o branco, ela não sabe o que fazer e acaba se apegando. O nervosismo, ele manda muito na nossa vida, o psicológico, ele trava muito as nossas ações. É por isso que nós precisamos buscar muitas vezes a ajuda de profissionais dessa área. Porque algo que eu sempre falo, eu não gosto aqui de entrar no espaço dos terapeutas, porque isso é um estudo que eles têm, um estudo que eu não tenho. Eu costumo compartilhar a minha experiência com o medo. Como eu fiz para vencer o medo? Mas a forma que a Andressa fez para vencer o medo não vai ser a mesma forma que o João vai ter de vencer o medo, porque o João tem as suas particularidades, o João tem características diferentes que a Andressa. E é por isso que nós precisamos olhar para o ser humano na sua integridade e de forma única. Cada pessoa é única, por isso que eu não posso colocar ninguém em caixinhas pré-determinadas e determinar aqui para vocês que, para vencer o medo, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Tem coraçãozinho rolando aí. Não posso determinar, eu posso te dizer a minha experiência. Eu fiz tais passos, eu cumpri tais passos, mas não posso entrar no espaço de outro profissional. E é o que eu acabo vendo muito na internet, é um ponto extremamente importante que eu sempre tive e cada vez mais eu venho aprendendo de comunicação, que é a integridade. Tá cheio de gente com falta de integridade na internet. Cheio de gente falando que você vai perder o medo em 7 dias.
e cheio de pessoas que estão necessitadas, precisando de apoio, precisando de ajuda, entrando nessa porque elas estão tão fragilizadas que elas não conseguem perceber que, gente, medo, o nosso psicológico, o nosso emocional, ele é um processo, não serão 7 dias que farão você vencer o medo. Isso precisa ser real, isso eu preciso ser verdadeira com você. Não é em 7 dias, você precisa de um passo a passo, você precisa se esforçar, você precisa se conhecer primeiro para que você entenda o que eu preciso fazer para vencer os medos de comunicação. Em todos esses trabalhos da faculdade, eu fiquei nervosa. Eu fiquei realmente nervosa, eu tive medo, eu fiquei com frio na barriga, porque eu ainda não estava totalmente firme em relação aos meus medos, às minhas dificuldades. E no momento de apresentar eu ficava assim, eu tremia, eu ficava corada aqui, porque eu já tenho o rosto vermelho, já sou branca, então imagina, aqui ficava ainda mais vermelho, era ainda mais difícil. Mas mesmo assim eu não deixei de ir, porque eu coloquei isso como uma meta, como vencer. Mas tem pessoas que não conseguem nem ir, nem vencer isso, nem ter coragem de dar o primeiro passo. E isso precisa ser trabalhado por um profissional dessa área, e não uma pessoa que às vezes acha que pode falar sobre o tema, porque eu falo de comunicação, então eu posso ensinar as pessoas a perder definitivamente o medo. Infelizmente eu posso te passar experiências, mas isso é uma garantia que eu não tenho como dar e estaria sendo, de certa forma, mentirosa se eu a fizesse com você. Mas falando das experiências, a cada trabalho eu ia desenvolvendo um pouco dos medos. E isso era muito bom, porque os meus professores da faculdade foram muito legais nessa área, eles foram muito importantes, porque eles nos deixavam tranquilos, eles nos deixavam calmos, eles sabiam como nos conduzir no momento do trabalho, no momento de fazer as perguntas. Eles não eram tão taxativos, tão diretos, tão rudes às vezes, mas eu sei que infelizmente tem pessoas que vão apresentar um TCC, por exemplo, e tem professores que são praticamente carrascos. Eles olham para a pessoa com um olhar já de você não sabe, e eu estou aqui para tirar a sua nota. E como saber vencer uma pessoa como essa? Entendendo que o problema está com ela e não com você. E claro, não é fácil. Se você tem um problema de baixa estima, não consegue acreditar em você mesmo, tem dificuldade de confiar naquilo que você faz, vai ser difícil para você passar por isso, com certeza. Mas voltando aos erros que eu falei de ler no momento em que você está apresentando, e um deles é em função do nervosismo que nós acabamos lendo, outro é em função de que nós não nos preparamos. Nós não nos preparamos ou não sabemos nos organizar para aquele trabalho. Por isso é importante que você preste atenção no que o seu professor te fala. Eu sempre digo isso, porque nós queremos, é juventude, né? Nós, quando somos jovens, queremos colocar as nossas ideias, queremos compartilhar as nossas vontades, o que nós queremos mudar no mundo. Mas nem sempre, ali ainda com a nossa pouca experiência, o que nós queremos mudar é possível. E colocamos milhares de ideias que elas não têm embasamento, elas não têm fundamento, e levamos para o nosso trabalho de TCC. E é aí onde o professor pega você e te pergunta: mas onde é que essa sua ideia está escrita? Quem disse que isso funciona? Como você me comprova? E você não consegue sustentar. Por isso você precisa sim, ouça os seus professores, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, a sua essência de vida, os seus valores, princípios. Mas ouça quando eles te dizem que você deve usar tal estrutura para apresentar o seu trabalho. Você deve seguir aquele slide. Não tente fazer muito frufruzinho, colocar desenho, tentar fazer uma festa, um carnaval no slide. Não, segue o slide da faculdade. Geralmente tem um slide padrão. E eu vi muitas pessoas saindo do slide padrão quando eu apresentei o meu TCC. Muitos colegas colocando desenhos, colocando
coisinhas bonitinhas e, na verdade, eu já via que o professor não curtia. Porque é um trabalho técnico. Você está fazendo uma apresentação muito mais formal, muito mais técnica, voltada para a sua área. Por isso, tanto a sua linguagem, como a estrutura do seu trabalho, como a forma como você se comporta, elas têm que estar harmonizadas para um ambiente, uma situação técnica, uma situação formal. E foi lá na faculdade onde eu aprendi sobre contextos de comunicação. Mas o que é isso, professor Andressa? O que é contexto de comunicação? Deixa eu tomar uma água que eu já te explico, porque hoje eu trouxe água, hoje eu fui esperta, né? Hoje eu não vou ficar sem voz. Vamos lá. O que é isso? Que raios são esses contextos? São situações de comunicação que você vive no seu dia a dia. Eu faço uma brincadeira que quem já me acompanha sabe. Você não vai à entrevista de emprego de biquíni nem à praia de pijama. Por quê? Porque aquele ambiente não foi feito para aquele estilo de vestimenta. E a nossa linguagem, ela é como uma vestimenta. Tem espaços em que ela não se encaixa. Tem espaços em que ela não se adequa. Você vai na entrevista de emprego e chega falando com o entrevistador. E aí, cara, qual é que tá hoje? O que tá passando aí, Chiru? Imagina, né? Não ia dar certo. Você usou gírias, você usou regionalismos, usou uma linguagem totalmente diferente da que o entrevistador está acostumado. Primeiro, ele não vai entender você. Segundo, ele vai ver que você não tem familiaridade com aquela situação, com a entrevista de emprego. E as suas chances diminuem. Com certeza as suas chances diminuem. É por isso que você precisa entender que existem ambientes em que a sua linguagem deve ser usada. Você pode continuar usando gírias? Pode, claro que pode. Às vezes o pessoal, principalmente os meus alunos quando eu trabalhei em escola, eles perguntavam: professora, eu não quero deixar de usar as minhas gírias. Não, ninguém está dizendo que você tem que deixar de usar as suas gírias. Pode usá-las, mas no ambiente que é para elas, ou seja, entre os seus amigos, entre a sua família, que são pessoas que entendem as gírias. Há, muitas vezes, uma linguagem muito forte de grupos, de amigos, que quando você sai dali e vai pertinho mesmo para sua família, chega para sua mãe falando uma palavra, ela já fica assim: de onde que você tirou isso? Eu lembro muito bem, quando eu estava na escola, que uma vez eu cheguei em casa falando a palavra bagulho. Que não é uma palavra muito bonita, por sinal, né? Mas eu cheguei em casa falando essa palavra. A minha mãe, na hora: de onde você tirou essa palavra? Que palavra é essa? Porque não era natural para ela, para o grupo dela, para a linguagem dela, aquilo não era normal. É por isso que você precisa entender que dentro da entrevista de emprego, no momento em que você vai falar com o seu chefe, no momento em que você vai falar com uma secretária, por exemplo, num consultório, a linguagem ela vai mudar. Porque em cada situação você tem um assunto diferente. E é aí que a linguagem muda. De uma linguagem técnica, de uma linguagem formal para uma mais informal, de uma linguagem científica, de uma linguagem com mais gírias, uma linguagem mais livre. Por isso nós precisamos ficar atentos. E as pessoas dizem: não, mas eu sei como fazer, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas na hora da ação, não consegue. É um dos principais problemas de linguagem que nós temos hoje e que muitas vezes não é trabalhado dentro de sala de aula, na parte de educação, que eu pude trabalhar enquanto professora com os meus alunos muito, porque linguagem é vida real, linguagem é ação, como acabamos de falar. Por isso precisa você trabalhar tudo isso em ação. Você precisa fazer com que essa fala aconteça para que você entenda em que situações você vai usar cada linguagem. E a faculdade me ensinou muito sobre isso também. Questão de estrutura de trabalho, por exemplo, como que eu vou me organizar na hora de falar em público? Eu vou apresentar um trabalho na faculdade. Eu vou falar para um público sobre o meu tema. Meu tema é comunicação. Outra pessoa tem o seu tema psicologia, mas dentro da psicologia tem outros temas mais nichados, como a gente diz. Você sabe o que é um nicho, né? Não sei se você sabe, um nicho... Isso aqui é um nicho, ó, viu? Esses aqui são móveis chamados de nicho.
Dentro da internet, aí já é uma linguagem bem mais tecnológica, os nossos assuntos que a gente fala, o nosso conteúdo é chamado de nicho, ou seja, eu faço parte de um nicho chamado comunicação. Nichos são caixas. Eu faço parte da caixa da comunicação. A Lisa entrou agora, faz parte da caixa da psicologia cognitivo-comportamental, bem específico, né? O treinador que entrou aí hoje, veio me assistir, faz parte da caixa da educação física. Eu não sei ainda para qual parte que ele vai se especializar, que ele vai focar. Mas cada um de nós foca em alguma área. A minha área é de falar em público, palestras, apresentações, enfim. Como que nós vamos nos organizar nesse momento? Primeiro, tendo um objetivo. Eu não posso ir fazer uma apresentação se eu não tenho um objetivo. Eu preciso primeiro determinar o que eu vou fazer lá. O que eu vou fazer lá? O que eu vou dizer para aquelas pessoas? O que eu quero que aconteça? O que eu quero que elas sintam? Eu quero que elas se emocionem, eu quero que elas aprendam, eu quero só passar uma informação para elas. Que objetivo eu tenho com a minha fala? Qual é a minha ideia? E depois você vai para os próximos passos. Quem é o seu público? Ah, o meu público é uma apresentação de TCC. São os meus professores, a banca que está ali sentada me olhando. Então eu vou fazer o quê? Eu conheço esse público. Eu sei que é um público mais exigente, eu sei que é um público que usa uma linguagem mais técnica e formal, eu sei que é um público que está me avaliando, por isso eu vou me organizar de acordo com o que esse público espera de mim, com o que esse público quer ver de mim, que é uma pesquisa, uma apresentação que foi comprovada e que faz a diferença na sociedade. É o que eles esperam de mim, é o que eles querem ver, para poder entender se, sim, estou pronto, sou um profissional capacitado, posso ir para o mercado de trabalho. E depois disso, você vai estruturando as outras partes. Você tem um objetivo, você conhece, aí você vai para a organização do seu texto. O que você vai falar primeiro? Como que você vai começar? Como que você vai prosseguir? Como que você vai encerrar? Eu sempre falo que dentro de uma palestra, por exemplo, o ideal é que você comece interagindo com as pessoas, criando conexão. Você vai fazer dinâmicas, você vai oportunizar alguma atividade para aquelas pessoas se conhecerem, você vai fazer perguntas para que você conheça o seu público. Começa sempre tentando se conectar, sempre tentando conhecer. No trabalho já vai ser diferente, vai apresentar um TCC, vai apresentar um trabalho na faculdade. Vai ser diferente, você vai começar o trabalho tentando mostrar qual é a sua ideia. E nisso também é interessante você trabalhar alguma dinâmica ou trazer exemplos bem práticos para relacionar com a sua fala, com o seu trabalho. E as histórias são muito importantes no momento de conexão. Eu já falei que eu amo histórias, todo mundo sabe que eu amo ler. As histórias, elas têm um poder incrível, imenso na nossa mente. Por quê? Porque um estudo que foi feito nos Estados Unidos comprovou que quando nós contamos histórias, quando nós ouvimos uma história, é o mesmo que nós fazermos uma ligação com a nossa vida real. Nós ligamos as histórias à nossa vida real, nós conseguimos, o nosso cérebro faz isso. Ele faz uma ligação com a realidade. É por isso que nós gostamos tanto de ouvir histórias, analogias, anedotas, porque elas nos fazem ter contato com a nossa vida, com a nossa vivência, com o que a gente passa. E elas envolvem e histórias conectam. E tem pessoas, exemplos maravilhosos sobre contadores de histórias. Um exemplo é a questão da Apple. Steve Jobs, vocês devem conhecer o Steve Jobs. Steve Jobs não foi o único fundador da Apple, não sei se vocês sabem disso. Tem mais 2 grandes caras que estiveram trabalhando com ele nessa área, que ajudaram a fundar a empresa. Mas por que só o Steve Jobs aparece? Só a imagem dele que apareceu durante muito tempo. Porque ele sabia comunicar a experiência Apple. Ele era o único que sabia ir para o palco e falar sobre a experiência que a Apple tinha para trazer para as pessoas. E como que ele fazia isso? Contando histórias. Mostrando como era o primeiro computador,
como foi o segundo, como a tecnologia foi avançando até ele chegar à tecnologia atual, ao lançamento dele, mostrando para as pessoas, olha o que você viveu e olha o que você vai viver agora. Ele conseguia construir uma história de vida dentro da experiência do produto dele, daquilo que ele vendia. Por isso as histórias são tão significativas e conectam. Comece, use também histórias durante a sua apresentação. E no final você deve sempre trazer para a pessoa uma forma de transformação. Porque o que as pessoas querem ver quando você fala em público? Elas querem saber como resolver os problemas delas. Pessoas têm problemas. E elas querem saber como resolver um problema. Isso acontece no TCC também. Você está ali para mostrar uma pesquisa que resolve um problema da sua sociedade. Uma pesquisa que você foi lá, fez, se dedicou para resolver um problema do mundo, resolver um problema da comunidade em que você vive. É por isso que você precisa trazer a resolução desse problema. E como fazer? Como que você vai fazer para resolver esse problema? É assim que você deve terminar, fazendo uma reflexão que transforma, uma resolução do problema para o qual as pessoas estão esperando a sua ajuda e o seu apoio. Olha quanto dá para aprender sobre comunicação com as nossas experiências de vida, com tudo que eu trouxe para vocês aqui até agora e tudo o que eu aprendi na fase da faculdade. Mas saindo de lá, eu aprendi mais experiências ainda quando eu fui para a sala de aula. Como eu disse para vocês, eu fiz uma licenciatura e fui para a sala de aula, pessoa que nunca quis ser professora na vida. Mas encarei 1 ano e 9 meses de sala de aula com a galerinha de 6º a 9º ano. Pensa bem, adolescentes, aquela fase difícil, a galerinha tá agitada, é difícil fazer eles pararem para te ouvir. E muitas vezes eu consegui. Fazendo o quê? Foi com eles, com essa galerinha difícil, que eu aprendi sobre conexão. Como me conectar com as pessoas? Eu já dei um exemplo das histórias aqui. É difícil se conectar com pessoas, porque elas às vezes estão pensando nos seus problemas, elas às vezes têm outras atividades para fazer. Como que você vai despertar a atenção delas para você? Primeiro, falando algo que elas querem. Nós costumamos falar para as pessoas aquilo que nós queremos, que nós desejamos, muito o eu. Mas as pessoas esperam o nós e não o eu. Elas querem saber o que isso é bom para mim, no que isso vai me ajudar também. Ah, isso vai te ajudar, ok, mas eu quero saber no que isso me favorece também. Felizmente as pessoas são muitas vezes elas são egoístas, elas esperam benefício para elas. Mas é assim, elas estão buscando essa chance, esse benefício, essa descoberta que você tem para passar. E os adolescentes principalmente, porque eles estão numa fase em que não é tudo que eles querem ouvir. E que muitas palavras, muitas ideias eles acham chatas, porque o pensamento deles é de que nós somos a nova geração, nós queremos mudar, o antigo não é bom, o antigo não é legal, nós temos que ir para o novo, é o futuro. Eles estão energizados com isso, eles querem isso. Como conquistar essa galera? Trazendo atividades que façam eles trabalhar a vida deles na prática. Eu sempre trazia para eles dinâmicas, como atividades de... o Mike já tá latindo aqui. Só um pouquinho, deixa eu controlar o canino. Tá, já se acalmou. Eu trazia atividades para eles que pegavam a prática, como um júri simulado, para que eles aprendessem sobre persuasão. Eles que tinham dificuldade da arte de convencimento, de argumentar, colocava eles nessa possibilidade de participar de um júri. Olha como que é um júri, é assim que funciona, o advogado faz isso, o réu é assim, e ia mostrando para eles como que funcionava, vida real. Teve uma aula em que eu trabalhei com eles com um manual de instruções. Exatamente, usei manual de instruções para que eles vissem como que funcionava aquela organização e como aprender a usar um manual. Porque ninguém usa o manual. Todo mundo já sai notando e eu sei, é assim, e às vezes dá algum problema. Por quê? Porque não leu o manual de instruções, não seguiu as recomendações.
e há situações na nossa vida em que nós precisamos seguir as recomendações. Trabalhei com eles dinâmicas de mímica, de balão, de um ajudar o outro, de telefone sem fio, muitas dinâmicas. Só que aí a gente sempre dava um problema, porque imagina aquela galerinha agitada, eles acabavam se agitando ainda mais e eu tinha que dar uma segurada no povo. Mas quando eu fazia essas atividades, eu percebia que acontecia o seguinte: aqueles alunos considerados problemas participavam. Os alunos que eram um problema para a sala de aula, que às vezes atrapalhavam as aulas ou que os professores reclamavam, eles participavam da aula, quando eu dava a oportunidade de eles trabalharem a vida real. Inclusive teve um desses alunos que me deu de presente depois uma Nutella, que eu dizia que eu gostava muito de Nutella, e ele me deu uma Nutella que ele disse: professor, obrigado, porque contigo eu consegui entender. Contigo eu consegui entender português, porque português é vida real, é linguagem, é comunicação. E aí se geram muitos problemas dentro da educação, porque acaba se trabalhando uma gramática muito fechada, muito normativa, muito decoreba, que ainda é usada nos vestibulares, mas que eu não concordo, mas isso é um outro tipo de assunto, que não busca a vida real. Não chega na realidade daquele aluno, na vida que aquele aluno tem, na forma de linguagem que ele tem no seu dia a dia. E ali eu aprendi a fazer essas conexões com eles, poder chegar um pouco mais perto de adolescentes que estão numa fase tão difícil, tão complicada e tão difícil ainda de despertar atenção, de chamar a atenção. E mais, quando eu fazia aulas mais teóricas, de leitura, que precisava escrever no quadro, era muito mais difícil deles participarem. Era muito mais difícil. Por isso eu acredito muito no trabalho em sala de aula na prática. Não é fácil. Não é fácil porque você tem que criar, você tem que ter muita criatividade para fazer esse tipo de atividade. Não é só você entrar na internet, pegar a primeira atividade que vê. Não. É muito cansativo, é muito estressante, porque você não vai encontrar na internet, às vezes você vai ter que criar, vai ter que inventar. E muitas vezes eu perdi o sono, noites inventando atividades para tentar sair do comum, porque como uma professora minha disse esses dias para mim, sempre foi fora da caixa. Exatamente, eu sempre fui fora da caixa e eu nunca gostei de colocar pessoas em caixinhas também pré-determinadas. Pessoas são únicas, pessoas têm personalidade única. É por isso que nós temos que olhar para elas em questão de comunicação dessa forma também. Não muitas vezes trazendo ideias muito pré-determinadas. Siga esses passos e você vai ser o melhor comunicador do mundo. Existem formas de você se tornar um bom comunicador, mas para você se tornar o melhor comunicador do mundo, você vai ter que viver um processo. É um dia a dia, é aprendizagem, é desenvolvimento. Bom, eu acho que já está quase chegando no final, temos pouco tempo, então eu vou dar uma pincelada em mais uma experiência que eu tive e nela eu aprendi sobre a arte do convencimento, que foi de vendedora. Sim, eu já vendi também, vendedora de cosméticos, já fui em uma fase da minha vida em que nós precisávamos bastante, em que eu deixei a escola, decidi deixar a escola para vir para a internet, trazer a minha mensagem, vir trabalhar no digital. Isso foi em 2019. E nesse momento, você tem que fazer tudo o que dá. Não dá para simplesmente parar a vida, porque a internet é um caminho longo, é um caminho árduo. E eu precisei trabalhar com essa parte de cosméticos e eu aprendi muito em vendas, até porque vender, todos nós vendemos, se nós formos pensar assim. Todos nós estamos nos vendendo a cada dia, vendendo os nossos sonhos, vendendo os nossos desejos, vendendo o nosso trabalho, as nossas conquistas, nós mesmos. Vendemos nós mesmos para as pessoas. Quando nós dizemos, mas eu sou uma pessoa muito criativa, nós já estamos vendendo nossas características, aquilo que nós acreditamos de nós. E muitos dizem que vender é horrível, que ninguém quer vender, mas esquece disso, que nós vendemos o tempo inteiro. E eu fui para esse caminho porque eu também achava que eu não tinha dom nenhum de vendas, mas aí a pessoa veio, me ofereceu e eu disse, não, vou tentar esse caminho das vendas. Eu aprendi
tanto nesse caminho das vendas, sobre me conectar com as pessoas também, sobre o uso da linguagem no momento de uma venda, sobre ser íntegra acima de tudo, e que vender não é só falar de um produto. Você precisa viver o produto, você precisa usar o produto. Vender vai muito além de você apenas oferecer, olha, eu vendo um perfume aqui, se você quiser você compra. Não, vender vai muito além. Você precisa saber as características daquele produto. Você precisa conhecer o seu cliente para saber qual o tipo de produto que ele gosta, que interessa para ele, para poder vender para ele. Outro ponto muito importante, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Nossa, professora Andressa, mas que ideia mais simples. Capaz que ninguém sabe disso. Todo mundo, a princípio, diz que sabe, mas se esquece. Sim, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Por isso, quando você vai fazer o contato com uma pessoa que você tanto conhece quanto não conhece, quando você a chama pelo nome, ela se sente importante e reconhecida. É esse o sentimento que você chamar uma pessoa pelo nome causa, e isso já gera automaticamente uma conexão. Porque as pessoas sentem esse respeito, esse reconhecimento. Nossa, ela sabe o meu nome, ela me conhece, então ela vai poder me ajudar. Eu vou confiar nela. As vendas ensinam muito sobre isso. Sobre a arte de convencimento também, você ser recíproco com as pessoas, você ajudá-las, você dar algo para as pessoas, como a informação daquele produto, acompanhar aquela pessoa em todo momento que ela for usar o produto, dizer, olha, usa esse produto assim, usa esse produto em tal lugar, faz isso dessa forma. Depois essa pessoa volta a comprar com você, volta a estar com você, porque você a acompanhou em toda a caminhada, em todo o trajeto. A reciprocidade é uma das maiores formas de convencimento. E isso é técnica de persuasão, é técnica comprovada. Tem um livro que fala sobre isso, As Armas da Persuasão, é um livro incrível, mas é um livro muito técnico. Se você gosta, se você tem interesse em aprender mais sobre a arte do convencimento, eu te indico, mas já adianto que é um livro bem técnico, porque é um estudo que um professor fez com várias práticas diárias reais, pessoas reais, situações reais, para comprovar várias técnicas de persuasão. E uma delas é essa da reciprocidade. Outras técnicas que são muito interessantes no momento da venda, técnica de escassez, é uma técnica que ajuda, é quando você diz, olha, está acabando, são as últimas vagas. Só que existe aí um ponto muito importante, que eu também aprendi com as vendas. Existe vendedor mentiroso e existe vendedor íntegro. E eu sempre digo, a integridade é um dos pontos mais importantes da comunicação, porque não adianta você saber falar bonito, usar as palavras mais importantes, mais cultas, mais técnicas e você enganar as pessoas. Hoje em dia tá cheio de gente enganando as pessoas e é por isso que as pessoas estão desconfiadas, é por isso que as pessoas têm dificuldade de se conectar, porque elas não sabem se quem está do outro lado realmente está falando a verdade para você, se realmente está sendo íntegro, se aquela pessoa se importa contigo ou não se importa, ou é só pensando nela, no que vai trazer de vantagem para ela, esse egocentrismo que existe muito no nosso mundo. Por isso, é importante que você seja íntegro. Quando você for usar a arte da persuasão, tentar convencer a outra pessoa, faça isso de forma verdadeira. Faça isso para benefício dela mesmo. Vai fazer bem para ela. Olha, é o último produto que eu tenho aqui, mas ela precisa daquele produto, ele vai fazer a diferença, ele vai mudar a vida dela. Então tá, usa a técnica. Agora, não vai ajudar a pessoa. Não seja mentiroso, não seja mais um charlatão desses que existem aí pela internet e pelo mundo. O que vai diferenciar você, principalmente em questão de comunicação, no mundo em que nós estamos, é ser verdadeiro. É a integridade, acima de tudo, que diferencia os bons dos maus. Eu espero que essa live de hoje tenha te ajudado e tenha te trazido experiências importantes, que você tenha anotado aí aquilo que você precisava aprender, aquilo que é necessário implantar aí na sua comunicação, no seu falar em público.
Tem muito mais para falar, como eu disse, tem a minha parte de experiência com a internet, que já se vão aí 2 anos e alguns meses aqui gravando vídeos, falando com as pessoas. Mas eu vou deixar para uma outra live, porque tem muito a trazer de conteúdo sobre comunicação na internet também, para quem quer se comunicar melhor pela telinha por aqui. Mas agora eu quero abrir um pouquinho a parte de comentários. Se você quer comentar, quer deixar algum comentário especial, se você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida para tirar, agora é o momento. Pode usar ali embaixo a parte dos comentários. Se você quiser deixar um coraçãozinho também, com certeza a gente adora coraçãozinho. Se foi bom, se fez diferença para você, trouxe algum insight legal essa live, aproveita, clica no coraçãozinho para eu saber. E vamos ver se tem alguém. Deixa eu tomar uma água aqui. Obrigada pelos corações. Isso aí, muitos corações. Que bom. Espero ter trazido algum insight especial para vocês nessa noite. E como não temos perguntas e dúvidas para hoje, sempre aprendendo. Que bom, Pri. Muito legal te ter aqui, viu? E muito bom poder te ajudar sempre. Pode contar sempre comigo. E já que não temos mais perguntas por hoje, vamos encerrar e nós nos vemos na próxima live. Inclusive, avisando, eu abri uma caixinha lá nos meus stories. Vai lá se você tem interesse de me ver fazendo uma live com alguém. Tem alguém que você gostaria que eu fizesse uma live? Um amigo seu, alguém dessa área, da área voltada para comunicação, dentro dessa parte do falar em público. Alguém que você gostaria que vem na sua mente, nossa, Andressa, eu gostaria muito que você fizesse uma live com um fulano. Vai lá na caixinha que eu abri nos meus stories e coloca lá pra mim com quem você gostaria que eu fizesse uma live, que eu vou estar entrando em contato com algumas pessoas para marcar lives com convidados especiais pro próximo ano, tá bom? Tchau, tchau, até nos vemos na próxima live.